Gatos e gatas, vamos lá então, tronco de pirâmide. É muito louco isso aqui, tá? Porque eu vou explicar tronco de pirâmide, porém a gente vai correr o tempo todo do tal do tronco da pirâmide. Como assim, professor? Porque por definição, o que é tronco de pirâmide? Imagina-se uma pirâmide qualquer, tá? Nesse caso é uma pirâmide de base quadrangular, mas poderia ser hexagonal, triangular, não tem problema nenhum. Imagina um corte, né, nessa pirâmide, um corte paralelo à base. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Se ele é um corte paralelo à base, ele forma exatamente esse corte, né? A intersecção do corte com a pirâmide forma exatamente um cara igualzinho à base. Como assim um cara igualzinho? A mesma figura, só que menor, óbvio, mas semelhante. Né, as proporções todas se mantêm em relação aos lados e tal. Então, na realidade, se eu fizer um corte aqui, eu tenho isso. Agora, imagina eu retirar essa tampa, que seria a pirâmide menor. O que me resta? O tal do tronco do cone. Do cone. Que cone, rapaz? Da pirâmide, tá? Então, esse cara aqui, ó, de baixo... Tá bom? Esse cara, tá meio feio, mas imagina os dois paralelos. Esse cara é o tronco de pirâmide, tá bom? Então, qual é a moral da história? Se vocês derem uma olhada no livro, tal, e aulas, vocês vão notar que as fórmulas para cálculo de volume, para cálculo de áreas, ou para quaisquer coisas que estejam relacionadas com tronco de pirâmide, cara, são fórmulas horríveis. Porém, todas elas vêm da ideia de tronco. E a ideia de tronco vem dessa ideia de tirar a pirâmide de cima, né? Depois desse corte feito. Então, qual é a minha proposta para vocês, amados alunos do meu coração? Devolver a bendita da pirâmide que foi tirada. Por quê? Porque daí fica muito mais fácil, a gente já sabe pirâmide. E o estudo de pirâmide, que é o vértice, tá? Então, na realidade, o tronco é esse cara de baixo. Esse cara aqui não existe, tá? Mas qual é a moral da história? Então, assim, ó, eu não preciso decorar, e pra mim fica muito difícil, Enem, vestibular, levar muita coisa na cabeça. Se eu pedir, por exemplo, o volume do tronco, existe a fórmula do volume do tronco. Porém, pra que decorar? Não é só fazer o volume da pirâmide grande menos o volume da pequena? Volume de uma pirâmide, o que é? Área da base vezes a altura dividido por 3. Então, na realidade, o volume, né, do tronco seria o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. E agora eu vou me virar para conseguir os dois volumes. Que eu sei fazer? Preciso da área da base e a altura da pirâmide grande. A área da base pequena, a altura da pirâmide pequena. E vou fazer isso aqui, tá? Cada problema vai me apresentar. Todas aquelas relações que a gente viu em aula de pirâmide, teorema de Pitágoras, para os apótemas, aresta lateral e tudo mais, tudo isso continua valendo para as pirâmides grande e pequena, que uma menos a outra vai me dar tudo a respeito do tronco. Áreas. Área lateral seria a área lateral de toda a minha pirâmide menos a área lateral da pequena. Área total. A área total seria essa área lateral que eu acabei de dizer, mais a área da base da grande, mais a área da basezinha pequena. Essa é a diferença, porém, nada demais, né? Como que eu vou conseguir essa área? Eu posso fazer direto por paralelogramo, que é a figura que vai ser formada nas laterais, ou pensar, esse triângulozão menos esse triângulozinho vai me dar a área lateral, tá? Então é isso, eu não vou falar nessa aula de tronco daquelas fórmulas feias, eu quero só reforçar com vocês essa ideia que eu consigo tudo utilizando a ideia da pirâmide inicial menos a pirâmidezinha que foi tirada, com isso eu consigo todo mundo. Tá, professor, e relações? Cara, eu tenho umas bem legais, por exemplo, qualquer relação linear, nota que de novo eu não falo do tronco, tá? Eu falo das duas pirâmides. Por exemplo, eu vou chamar de altura grande e altura pequena. Nota, eu não estou falando do tronco. A altura grande seria a altura da pirâmide grande.
A altura pequena, a altura da pirâmide pequena. Para quê? Vamos supor que eu precise disso para calcular a altura do tronco. Seria uma menos a outra, tudo bem? Mas as relações sempre são baseadas nas pirâmides. Será que isso é igual, por exemplo, à área da base... Eu vou botar superfície, né? Superfície da base grande dividido por superfície da base pequena? Não. Não, porque superfície de base é uma medida quadrática e essa é uma medida linear. Então, o que eu faço nesse caso? Eu elevo ao quadrado desse lado. Se eu fizer isso, fechou. Quer ver outra coisa? Se eu pegar, por exemplo, o apótema da base grande, né? Eu vou botar apótema da base, que é isso que eu tinha usado, só que eu vou botar um G aqui, ó, APBG, dividido por apótema da base pequena. Então eu tô falando de novo das duas pirâmides, tá? Apótema da base grande, daqui até aqui, apótema da base pequena. É igual à altura da pirâmide grande à altura da pirâmide pequena? Sim, é igual. Essa medida é linear, não é? Essa é linear, não é? Semelhança de triângulo. Isso aqui também é igual ao quê? Isso aqui, uma aresta lateral, que eu vou chamar de AL, da pirâmide grande, aresta lateral da pirâmide pequena. E assim, várias relações, sabe? Diagonal da base grande, diagonal da base pequena, são medidas lineares, então isso é igual também, né? Diagonal da base grande, diagonal da base pequena. O que eu tô querendo dizer? Medidas lineares relacionadas, né? Elas sempre são iguais. E se não forem as lineares, se for uma linear com uma quadrática, a linear com uma cúbica, tu eleva ao quadrado, eleva ao cubo para compensar. Por exemplo, ó, se eu pegasse aqui, ó, aresta da base grande dividido por aresta da base pequena. Aresta da base grande, aresta da base da pirâmide pequena. Nota que eu sempre estou olhando para as duas pirâmides, tá? Isso é igual ao volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena? Não, porque isso aqui é uma medida cúbica. Isso é uma medida linear. Então eu elevo aqui ao quadrado. Tá? Professor, e se for uma comparação da área com o volume? Aí uma é quadrática, outra é cúbica. Como que eu faço para me virar? Elevo a que está o quadrado ao cubo e a fração que está o cubo ao quadrado. Eu consigo na sexta, consegue se igualar. Tá bom? Então as relações eu consigo tudo por aqui. Depois que eu conseguir todas as informações da pirâmide grande e pirâmide pequena, eu me viro para ver exatamente o que o problema está pedindo. Se é volume do tronco, volume grande menos volume pequeno. Área lateral do tronco, já falei também, a gente pega a área lateral, tira a menor da maior e assim a gente vai não esquecendo das propriedades das duas bases. Pode crer? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o que é tronco? Tronco é esse cara que resulta do corte paralelo à base, tirando-se a pirâmide de cima. Esse cara de baixo é o tronco, tá? E como que eu faço para calcular tudo que tem a ver com o tronco? Usando a pirâmide antiga e a pirâmide que foi retirada. Esse é o jeito mais legal, que eu não preciso ficar decorando aquelas fórmulas horríveis. Pode crer então? Um beijo do gordo.